Então vamos lá. É, sobre essa questão do mistério da vida, né? Que essa vida ela é um mistério. Então, o mistério, na verdade, vai sempre se desenrolando num ritmo silencioso do tempo. É, então, a gente nasce dentro de um fluxo que a gente não tem como controlar, mas a cada instante, se a gente parar para perceber, a própria vida está convidando a gente para a gente poder participar dela com presença, estando apenas percebendo o que está acontecendo de uma forma inteira no aqui e no agora. Porque, de fato, é redundante o que eu estou falando, mas a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui a 5 minutos. A gente não imaginava que ia acontecer o que aconteceu, né, com o nosso querido Ondemar, né? Então, é tudo realmente um grande mistério. Mas não porque eu pratico o budismo, mas assim, eu gosto muito do convite que o budismo faz o tempo todo para a gente olhar para a questão da impermanência. A gente realmente lembrar que nada é fixo e que nada dura para sempre. Só que, ao mesmo tempo, nada sendo fixo e nada durando para sempre, significa que o que está interconectado com tudo isso são as inúmeras oportunidades e possibilidades, porque a cada fim sempre tem algum começo, né? Então, quando a gente às vezes para em apenas nada fixo, nada dura para sempre, pode parecer algo um pouco pessimista, mas não é, é a realidade da vida. O ponto é justamente a gente conseguir perceber que no meio disso tudo tem os recomeços constantes, o tempo todo. O que finda, ao mesmo tempo, está recomeçando, né? Então, as emoções elas mudam também, a gente não pode esquecer disso. Os ciclos terminam também, né? E as nossas paisagens, tanto as paisagens externas, então vão mudar, mas assim, mudou a paisagem externa, também muda uma paisagem interna, né? E a interna também, quando muda, ela olha o externo a partir de uma outra perspectiva. É aquela história de que o sujeito, eu que olho, eu não estou separada do objeto que é observado. Então, de onde eu olho, eu vou ver um tipo de objeto. Aquele objeto vai tocar de uma maneira a minha paisagem interna, que para a Fernanda vai ser de outra forma, para a Vanessa vai ser de outra, né? E vice-versa. Então, o que eu estou querendo trazer como abertura que é importante é que é nessa constatação, que é uma constatação de mutação, a gente se dá conta de que está tudo mudando o tempo todo, que a gente vai ter a nossa possibilidade de liberdade. E aonde que está a liberdade? A liberdade ela está nesse lugar da gente conseguir realmente olhar nesse começar de novo, nesse ressignificar, porque é uma escolha, gente. É uma escolha. Dependendo do que surja, eu escolho fazer o quê? Ficar agarrado, aquela mochila de pedras, ficar arrastando aquilo, voltando 500 vezes na história, tentando apontar ou ainda me colocar como vítima, ou assumir o que se apresentou, que não tem como mudar, não tem como mudar. Só vai mudar a partir do meu ressignificar, da escolha dessa liberdade que é a verdadeira liberdade, a liberdade da gente poder dizer sim, dizer não e recomeçar, né? Então, a própria filosofia, né? Quando a gente estuda a filosofia, a gente vai vendo que em vários pensadores estão o tempo todo dizendo que o tempo ele não é aquilo que passa, na verdade, né? É aquilo que a gente atravessa com consciência, entende?
Isso é o tempo. Não é o tempo do tempo. É como que eu atravesso por ele. Isso que é a referência verdadeira do tempo, né? A gente viu aí o, o seu Ondemar maravilhoso, seus 89 anos lá no Retiro com a gente, atravessando o tempo lindamente, totalmente aberto, né? Para ainda aprender. Por isso que ele tinha os olhos tão jovens. Teve um momento que eu falei com ele, eu falei, senhor Demar, o senhor tem olhos de cavaleiro de paus, é um arcano do tarô, né? Que ele é muito vivo, né? É o cavaleiro, ele é ainda um jovem. Paus, que é o naipe do fogo, do desejo, da vontade. Eu falei, o senhor tem olhos de cavaleiros de paus. Por quê? Porque ele sabia atravessar o tempo, concorda? Com muita presença, com muita consciência, né? Então, isso é maravilhoso. Outro ponto que a gente também deveria sempre relembrar, e tudo que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim também, né? Eu não tenho domínio de todas essas sabedorias, posso falar, mas nem tudo eu domino, mas eu me dedico a isso, né? É, ainda assim, lembrando de pensadores da filosofia, né? Heráclito, ele dizia que ninguém, essa é bem famosa, que ninguém entra no rio, no mesmo rio, né? Duas vezes, porque nem o rio é o mesmo e nem quem entra no rio é a mesma pessoa. A Fê, ela me mandou uma mensagem linda dizendo que coisa fofa. Só tá escuro, não estou conseguindo te ver direito, mas tudo bem. Dizendo que foi um marco o movimento do retiro para ela. Foi o antes e o depois, mais ou menos assim, né? Que você quis dizer. Quer dizer, que você disse. E é isso. Você entrou, todos nós, eu também, né? Você entrou uma e saiu outra. A gente não é mais a mesma. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a vida, ela é um contínuo. Ela é contínua. A gente é que muda a cada passo, entende? E é justamente quando a gente é, é justamente quando essa mudança vai acontecendo, né, a cada passo, que a gente vai evoluindo. Era isso que eu queria dizer, estava aqui raciocinando. E é muito bom ver vocês, por exemplo, que deram um sim para a gente de alguma maneira continuar, não perder o time e o que foi trabalhado lá, porque é o dizer sim para a gente continuar fazendo um pouquinho mais, né? Não que vocês não façam outros movimentos, mas eu digo assim, dentro desse grupo maravilhoso, né? Dentro de um lugar que a gente encontrou conforto, né? É, então é aquela história que, embora o tempo, vamos dizer assim, cronologicamente, ele avança, né, por si só, é, o caminho que a gente vai trilhar dentro do tempo, ele vai ser sempre determinado pelas nossas escolhas internas. A gente não pode esquecer isso. A gente não escolhe tudo o que acontece, de fato, mas a gente escolhe como a gente responde ao que acontece. A gente escolhe como que a gente se posiciona em relação ao que acontece. A gente escolhe como que a gente interpreta e dá o significado para aquilo que a gente está vivendo. Então, quanto maior o lugar de se observar, de autoconsciência, de se trabalhar, melhor a gente vai passar pelo tempo. Porque a gente vai ter a verdadeira liberdade de poder escolher, entende? Como que eu quero passar por aquilo? Porque é uma escolha, gente. Independente de qualquer coisa. É uma escolha. É uma postura interna. Então, entre a impermanência que está sacudindo a gente o tempo todo, entre a consciência, né, e a escolha,
a gente começa uma jornada profunda, né? De se expandir. Então, fica aquela pergunta, né? É, como é que eu venho vivendo o meu tempo? Quando eu faço essa pergunta para mim, eu sou virginiana, né? Lua em Escorpião. Então, já viu, sou muito autocrítica, sou mesmo. Qualidade para muitas coisas, mas muito pesado comigo mesma para outras, né? Porque a cobrança é infinita, a profundidade é muito intensa, né? Lua em Escorpião. E muitas vezes e essa pergunta ela me pega, como é que eu estou vivendo o meu tempo? Né? E eu sei hoje quais são os pontos que eu estou perdendo tempo. E que eu sei que ainda assim é uma escolha eu não fazer o movimento da mudança. Seja pela justificativa que for, ainda é uma escolha, sabe? Então, mas eu vou sempre me percebendo para poder fazer dos meus dias melhores. Melhores não no sentido de, dias melhores, né? Mundo da Alice, não é isso. Dias melhores do possível, até mediante um problema, uma situação que aconteça, o melhor que eu posso lidar com aquela situação, entende? Escolhas, né? Então, como que eu estou vivendo o meu tempo? Como é que eu estou me relacionando com o mistério da vida? E essa eu acho até que eu lido bem, sabe? Em relação a como que eu estou lidando com o mistério da vida. Eu confio muito no mistério da vida, muito. É, Então, são perguntas que a gente precisa estar o tempo todo fazendo para a gente não perder o time, né? A partir de que lugar interno eu decido seguir, entende? Porque é isso. Eu vou decidir seguir a partir de onde? É aquilo, né? O tempo passa, mas o caminho, ele é escolha. A vida, ela vai mudar, mas a direção vai ser minha, a direção é nossa. E o mistério é gigantesco, o mistério da vida, mas é aquela história, né? O que vai nos sustentar é a presença. É a gente estar presente nesse mistério gigantesco. Então, quando a gente reconhece isso, a gente fica com esses mantras, né, na cabeça, eu entendo que a gente encontra esse lugar de partida, que é o coração como bússola e o aqui e agora. Lembra? A gente falou muito isso no retiro. Somente por um instante no agora, que seja aqui e agora, o agora como nosso chão, aonde eu estou, não é amanhã ou lá atrás, é agora, agora, nesse momento, né? Então, é a partir de tudo isso, de todo esse entendimento, eu acho que são entendimentos, de certa forma, que todo mundo aqui já ouviu, né? Mas são entendimentos muito poderosos para a gente poder abrir o caminho do coração, que é o nome do nosso grupo, né? E aí a gente pode começar a se trabalhar mais profundamente, né? Então, assim, nesses encontros, eu vou sempre preparar um terreno com vocês, como mais ou menos essa fala aqui. É uma preparação de terreno, concorda? A gente está mexendo na fundação, né? Para a gente, opa, peraí, como é que eu estou nisso, naquilo? A gente tem que lembrar, né? Para a gente poder ir decolando um pouquinho mais, né? Olhando para alguns pontos. Então, hoje, a gente vai olhar para esse nosso estado interno como alicerce da minha vida. A gente vai olhar para a questão da gratidão, não de uma forma mística, tá? Que é muito importante. A gente vai olhar para a abundância também como uma questão de perspectiva e não de é, direcionamentos de coachings. Coach, coach, é coach, né, que fala, né? Não é? Claro que tem alguns que são bons, mas assim,
Fê está tentando liberar o som aí, eu acho. Não? E aí, o que que eu queria trazer para vocês? Deixa eu colocar aqui na tela, peraí. Tudo isso que eu estou falando, associado ao movimento do ano 1, eu comecei o retiro falando disso. Lá do dia 1º de janeiro, comecei falando. Entramos no ano 1, o ano do carro, o ano de Marte, o ano na numerologia, o ano 1, o ano do movimento, né? Então, deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Espera aí, o arcano do carro. Porque ele estava guiando a gente lá, né? Ele abriu o retiro, vamos assim dizer, e aí ele está aqui de novo, ó. O arcano do carro está aí. Aqui é o símbolo de Marte, né? O arcano do carro, a gente observa ele, é um indivíduo que ele está olhando para frente, ele está focado, olha os olhos, está bem focado. Ele não olha para trás. Não estou dizendo que a gente não tem que visitar algumas coisas, não é isso. Mas eu digo assim, ele está focado no caminho que ele vai seguir. Ele pode escolher o caminho tanto da esquerda quanto da direita, um caminho yin claro quanto um yang escuro. Ele não precisa fazer força. Só com a mente dele direcionada, conectada, ele não está segurando nada em relação às esfinges, aos leões aqui. A força da mente, o poder dele de querer avançar, ele faz o movimento acontecer, né? Então, a gente lembra, a gente está vindo astrologicamente com uma força desse mistério da vida, com a conexão com esse ano 1, a força dos inícios, arcano do carro, né? Que são esse movimento nosso focado, direcionado, que vai nos trazer para uma decisão que vai estruturar um ciclo inteiro. Então, essa energia, essa energia do carro, o símbolo do movimento, né, do arcano do carro, é um movimento que nasce da consciência. Então, como eu já falei aqui com vocês, né, a gente observa que ele está muito focado, ele está olhando com muita consciência. Então, ele não olha só para seguir em frente, ele está falando da qualidade, observa que ele está atento a qualidade que ele quer seguir, tá? Então, é um movimento que nasce de dentro da gente. Então, o carro, ele está lembrando, eu estou trazendo o arcano do carro, né? Mas poderia estar falando muito baseado só na numerologia, né? No ano 1 ou no ano de Marte, pela astrologia, mas enfim, estou trazendo pelo tarô, que eu tenho, astrologia também, né? Eu tenho muita conexão, mas pelo tarô, porque tem a imagem, eu acho mais simbólico, assim, da gente entender. É, mas o arcano do carro, ele lembra que não tem movimento verdadeiro se a gente não tiver direcionamento interno, né? Aquela história do gato da Alice. Alice está perdida, eu sempre falo essa parte do filme da Alice. A Alice está perdida, aí ela encontra o gato, e aí ela pergunta para o gato, como é que eu saio daqui? Aí o gato fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Cara, essa é a maior filosofia. O gato da Alice é o máximo, né? Então, como é que eu vou fazer um movimento? Olha o que que eu falei. Como é que eu vou fazer um movimento verdadeiro se eu não tenho um direcionamento interno? Cara, a sociedade está muito acelerada, vocês estão carecas de saber, né? E assim, é uma crítica mesmo que eu faço, porque tem muita gente que confunde estar em movimento em 1000 cursos, em 1000 terapias, em 1000 processos, ou não, mas eu estou falando até em quem está, com realmente estar evoluindo.
Tá na aceleração tá no game ainda, tá ali. Então tá em movimento. Ah, não, faço um monte de coisa, mas está evoluindo mesmo, entende? A gente deveria estar muito atento a isso. Por quê? Movimento sem direção é dispersão, né? E uma direção sem presença, como ele aí, que a gente está olhando focado, é ansiedade. É isso que a gente vive, né? Então, eu, pelo menos assim, a cada momento que eu percebo que eu acelerei demais, de vez em quando eu falo assim algumas observações minhas. Deixa eu interromper aqui, sim, compartilhamento para poder ver vocês melhor. Às vezes eu falo algumas coisas minhas só para trazer como referência, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito ativa, muito ativa. Eu sou muito calma e sou muito ativa ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas tem vezes que a minha hiperatividade de demandas, ela atravessa uma presença minha. E aí eu começo a perceber eu muito ansiosa. Aí entra a ansiedade com tudo. Eu começo a balançar a perna, né? Eu começo a perceber que às vezes eu estou aqui atendendo e minha perna está balançando. Eu falo, opa, já saí da presença, eu já estou, o estado, meu sistema nervoso simpático, ele já está alerta. Senão não ia estar balançando a perna, síndrome da perna nervosa, né? Então, assim, eu percebo que aí eu paro mesmo, assim, gente, eu paro e falo assim, cara, aonde que eu me atropelei? Aonde foi que eu acelerei sem presença, entende? Fui fazendo uma direção pela demanda, pelas coisas que atropelam e vira ansiedade. Por quê? Direção sem presença é ansiedade. Então, toda hora, assim, a gente deveria lembrar, acordei, vou fazer um movimento hoje de iniciar o meu dia. Cara, faz um movimento com direção, porque senão vai ser dispersão. Se perceber do acordar ao longo do dia até o ir dormir, tá? Porque assim, é comum a gente acreditar que a gente está avançando porque a gente está ocupada, né? A gente está avançando porque a gente tem meta. A gente está avançando porque a gente está fazendo muito. Mas, cara, a energia, por exemplo, do carro, e no tarô, os arcanos, eles trazem muito um lugar de autoconsciência, né? Os arcanos maiores, muito de autoavaliação, que eu amo. O carro, na verdade, ele está dizendo assim: quem é que está conduzindo o carro? Ou seja, quem é que está conduzindo a tua vida? Né? É você ou é a pressa? É isso. Que é quando eu me pego, né? Porque como eu sou muito ativa e eu sou muito, modéstia à parte, no que eu me proponho a fazer, eu sou muito boa no que eu faço, eu sou eficiente, entendeu? Sou mesmo. Só que assim, às vezes eu vou querer fazer com pressa, porque eu consigo fazer rápido, e aí eu me atropelo, entendeu? Então, nem sempre essa eficiência ela ajuda, porque ela me atravessa, mas porque eu saí da presença de perceber, de eu fazer o que tem que ser feito aqui e agora, sem atropelo, entende? A gente se atropela, gente, vocês não se atropelam, né? Então, quem é que está conduzindo o carro? É a pressa? É o medo da falta? Entende? Sei lá, é a necessidade de provar alguma coisa para alguém. Quem é que está conduzindo o teu carro interno? A gente precisa saber disso. Eu, no meu estado consciente, tá? Então, quem é você no teu estado consciente? Ah, não sei ainda. Beleza. É isso que a gente vai trabalhar, né? Assim, não adianta, eu entendo, a gente trabalhar com as outras coisas que eu ainda vou propor ao longo dos próximos encontros, sem a gente dar essa sacudida primeira, entende? Da onde eu estou partindo? Se percebam, sabe? Gente, o que guia o carro
não é velocidade. O que guia o carro é a qualidade dessa consciência de quem está conduzindo ele, entende? Então a gente tem que trazer muito aqui, ó. Volta para agora, se percebe aqui, agora, tá? Porque é aquela história, a gente pode continuar correndo, mas a gente pode estar correndo, mas ainda assim não sair do lugar internamente, não é? A gente fica ali, ó, que nem pelo ponto, sabe? A gente pode, quando a gente não tem uma direção interna maior, a gente pode conquistar até meta, mas a gente continua com uma sensação de vazio, não é? A gente pode ter muita coisa e a gente pode não se sentir abundante. Então, por isso que antes de qualquer movimento, antes até de qualquer objetivo, antes da gente ter qualquer intenção da gente ir adiante com alguma coisa, dentro do que é o recorte da vida de cada uma de vocês, né? De algumas aqui, eu acho que da maioria, né? Eu tive a oportunidade de saber de vocês, né? O momento de vocês. Claro, não sei tudo, mas sei uma boa parte do que vocês ali compartilharam, né? Então, assim, é muito importante a gente perceber esse lugar que a gente está antes de ir, entende? A gente perceber como é que está o meu estado interno, que é ele que vai ser o teu alicerce, cara. Se a gente não tiver um estado interno consciente, estruturado, trabalhado, pacificado, o que for possível, concorda? Que eu não vou chegar quer dizer, não é que eu não chegue em nenhum lugar, mas vai ser mais difícil, porque eu vou chegar com aquele estado que me acompanha. Então, eu estou perguntando isso para vocês não precisam me falar, não, tá? Mas se quiser escrever no chat, escreve. Mas assim, eu estou provocando vocês. Qual é o estado interno de vocês hoje? Hoje, hoje. Como é que vocês estão se percebendo? Entende? Eu estou chegando aqui como? Eu chego com que emoções? Como que eu estou? Como é que está a minha mente? Como é que está meu corpo? Como é que está a minha fé? Como é que está a minha esperança? Como é que está a minha disciplina? Como é que está a minha dedicação comigo mesmo, com o próximo? Como é que eu estou? As constelações que eu amo, né? Trabalho muito com as constelações também. Tem um ensinamento que eu acho muito maravilhoso, porque as constelações elas sempre falam assim que nenhuma expansão ela é possível, nenhuma, quando a gente está desalinhado com o que a gente é, entendeu? Por quê? Porque a vida não vai fluir internamente quando a gente está em outro lugar. Se a gente está no passado, a gente está na falta, a gente está na dor, a gente pode estar na comparação. Se eu estou no futuro, que eu não estou dizendo de não planejar o futuro, não é isso. Mas vocês entenderam, né? Que todo mundo já é adulto. Esse futuro hiperprojetado, sabe? Que procrastina o agora. Ah, amanhã, depois, depois. Aquela coisa que sempre tem para frente. Cara, a gente está. Aonde que a gente está? A gente não está em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: eu preciso ocupar o meu lugar. Isso é muito uma fala sistêmica de constelação. Qual é o lugar que eu estou ocupando? Ocupar o meu melhor lugar. Porque quando eu ocupo o meu melhor lugar, eu crio um melhor alinhamento comigo, com quem eu sou. E aí o fluxo da vida volta a circular. Então, o fluxo das coisas acontecendo em uma melhor ordem, que não significa que não vai ter desordem,
Porque não existe a possibilidade da gente andar numa linha única, reta, sem nenhuma interferência. Vai ter, é a roda, é o giro o tempo todo. A questão é que quando alguma coisa chega e eu estou no fluxo, eu vou saber lidar melhor com aquilo que chegou. Não é que não vai chegar, entendeu? Vai chegar. Ou vocês acham, né? Eu acho que Dalai Lama não tem problema. Tem, óbvio que tem. Cristo teve. Buda foi envenenado, né? Então, assim, o fluxo ele volta a se comprometer quando a gente tenta resolver o que não nos pertence, entende? Por quê? Porque a gente carrega muita dor, gente. A gente carrega muita tarefa que são de outras pessoas, sabe? Isso é uma coisa que às vezes eu faço. Eu vou desviando a minha força do essencial, porque eu vou fazendo um monte de coisa para todo mundo, assim, entendeu? É a síndrome do cuidador, né? Terapeuta, cuidador. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Que, tudo eu faço, eu resolvo, eu isso, eu aquilo, estou sempre à disposição. E às vezes falta para mim, entendeu? Então, estou dando um exemplo, né? Então, não adianta a gente tentar resolver aquilo que não pertence a gente. Não adianta. Não adianta a gente comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa. Cara, essa também é assim, ó, vapo, vapo. Porque a gente vai perdendo foco na nossa própria alma, no nosso próprio destino. Não tem como. Como é que a gente vai comparar? O que aparece de fora que a gente está ali comparando, projetando, é um recorte. O ser humano é muito complexo, cara, muito complexo. Então você está comparando dentro de um mínimo recorte, né? É, Outro ponto, assim, sabe, que o fluxo ele volta a circular quando a gente percebe que a gente está vivendo muito na insatisfação. Nada tá bom, reclamando demais. A gente vai tornando tudo pequeno demais para ser reconhecido, sabe? Isso é péssimo também. A gente tem que estar muito atento a esse padrão, tá? É aquela história da gente olhar mais para o que falta do que para o que existe. Tem que mudar esse olhar. A gente tem que olhar para o que a gente tem, porque senão a gente vai envenenando o campo com a escassez. Então a gente precisa olhar para o que tem e olhar menos para o que falta. Não é um problema a gente querer ter coisas que a gente não tem, que a gente ainda não conquistou. Mas é como que a gente faz isso, né? E, por último, assim, o fluxo também, essa questão do fluxo, né? Ele volta a circular quando a gente se coloca, como eu estava dizendo, no nosso lugar. Porque quando a gente se coloca fora do nosso lugar, tentando ser mais ou menos, ou algo que a gente não é, o fluxo interrompe, obstrui. Eu sou a filha, mas é, eu sou a filha, mas eu me torno a mãe da minha mãe. Eu não estou dizendo, por exemplo, daquela mãe, tipo a minha mãe, está com Alzheimer. Minha mãe se tornou filha, tem como. Mas eu sei meu lugar de filha, mas tem inúmeros papéis que não é mais a minha mãe. Ela não tem nem como fazer, né? Sou eu. Então, eu não sou a mãe, mas eu me tornei a mãe. Agora, enquanto a mãe está totalmente ok, a pessoa está totalmente consciente, disputar o lugar, né? Filha disputando o lugar com a mãe, com o pai, a mulher sendo a mãe do marido, do namorado, ou o namorado sendo o pai da mulher, o filho sendo a mãe, sendo o pai da mãe, o pai tendo a filha quase como uma namorada. Ah, minha filha parece minha namorada. Que tristeza isso. Me dá até uma coisa assim, quando eu escuto isso de alguém. Não, a filha é a filha, o filho é o filho, né?
cada um no seu lugar, porque a gente atravessa algumas coisas. Então, quando a gente está fora do lugar, a gente perde força e o fluxo não circula, tá? Quando a gente está fora da gente, nada vai prosperar. O campo, ele não vai responder, gente, à intenção bonita de coaching, né? Eu estava falando coaching. Não vai responder à intenção bonitinho. Repete 500 mil vezes. Não é assim que funciona. Ele vai responder a uma verdade interna. Aí você responde, aí você repete 500 mil vezes também. Aí sim, mas tem que vir de uma verdade interna, tá? Então, assim, a psicologia positiva, ela traz muito isso, né? Uma linguagem mais moderna que eu gosto, que fala muito que o nosso estado emocional interno, ele é o maior preditor de bem-estar. Nosso estado emocional interno, ele é o maior preditor de realização, de prosperidade sustentável. Então, não é o quanto a gente se esforça, nem o quanto a gente quer. É o que a gente está vibrando enquanto a gente está caminhando, entende? Então, a gente precisa olhar para isso. Aí sim dá para entender a visão quântica, que é aquela questão, né? O campo ele vai responder a um estado vibracional que você sustenta. Não vai responder ao desejo superficial que você mentaliza, né? Então, assim, o universo ele não vai reagir ao pedido, ele vai reagir à pessoa que está pedindo, entendeu? E aí, qual é o meu estado interno? Então, por isso que. é, eu acho que isso eu até coloquei. Peraí, acho que tem uma parte aqui que fica legal para vocês verem. Eu estou trazendo muita fala agora, mas a gente já, eu vou parar de falar e a gente vai fazer prática do início ao fim. Do início não, né? Já começamos. A gente vai fazer prática até o fim, tá? A gente vai para a prática sistêmica. Ah, botei aqui, ó. Isso que eu estou falando, eu botei aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou mandar depois essa. Posso mandar essa apresentaçãozinha para vocês. Tá aí, ó. O campo, ele responde ao estado vibracional que você sustenta, não ao desejo superficial que você mentaliza. Tá vendo? Aí, para lembrar também. Aí tá dizendo aí, né? O universo não reage ao pedido, ele reage à pessoa que pede. Então, meta sem presença vira pressão, né? Porque a energia ela vai estar muito mais na cobrança do que no desejo, né, gente? É bem isso. É, sonho sem enraizamento vira frustração, porque a alma não tem onde se apoiar para construir. Expansão sem base vira dispersão, porque cresce para fora, mas não cresce para dentro. Então é bem isso, né? A verdade ela é muito simples quando a gente olha para isso. O nosso movimento externo ele só vai se sustentar quando nasce um estado interno. Por isso que eu estou falando o tempo todo, né? Um estado interno mais regulado, mais honesto, mais presente. É desse lugar que o carro arranca, entende? É desse lugar que não é da vontade, mas da consciência, não é da pressa, lembra? É do alinhamento, né? Então, a gente tem que olhar para essa nossa estrada para dentro, a gente tem que abrir a nossa estrada interna para a gente poder ir para fora, né? Literalmente. Tudo bem até aqui? É, E aí, assim, só para fechar, para a gente. Olha a Jade, Fernanda, viu? Ela passar na escada? Não? Vem cá, já. Vem cá, meu amor. Vem aqui. É a Jajazinha. Que foi, minha linda? Quer sair? Tá bom, vai, meu amor.
Vai ficar aqui miando e falando o tempo todo, né, meu amor? Minha princessinha. Então, e aí eu queria só trazer um pouquinho mais para vocês, assim, de dar uma sacudida aí. 8h30, eu tenho máximo 10 minutos para começar as práticas, para a gente fazer até o final. Não, 5 minutos. Então, é, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre riqueza, abundância e perspectiva, né, correta disso tudo. Assim, conceito de riqueza, tudo tem a ver, tá? Para a gente chegar na gratidão, que a gente vai fazer a prática. O conceito de riqueza no mundo moderno ele está muito distorcido, né? Porque o conceito de riqueza ele fica muito confundido com dinheiro, né? Com acúmulo, com número. Mas a gente deveria lembrar que a riqueza, eu estou falando de um lugar de visão espiritual, a riqueza ela não é o que se tem. A riqueza, na verdade, é quem você entende? Isso é a maior riqueza. Isso não é blá blá blá. É desse ponto que a gente deveria se observar, se a gente tá realmente rico ou não. Porque, por exemplo, se você retira toda a fortuna de alguém que construiu, sei lá, toda a prosperidade com mérito e com consciência, você retirou toda essa riqueza de um milionário que tem consciência, que tem mérito. Em pouco tempo, ele vai conseguir reconstruir tudo. Mas tem coisas que não vão ser retiradas dele, porque a verdadeira riqueza vai estar em outro lugar. Ele vai continuar com autoconhecimento, ele vai continuar com inteligência emocional, ele vai continuar com uma forma de enxergar oportunidades mediante dificuldade, ele vai ter uma capacidade de atravessar crise, ele vai ter percepção da realidade, entende? Ele vai ter conexões com boas relações, ele vai ter presença. Então, essa é a riqueza real, o que está habitando no indivíduo. E aí sim, é muito dessa riqueza interna, espiritualmente falando, que a gente cria a tal da abundância, né? Mas o que é a verdadeira abundância? Porque também tem isso, né? Existe um equívoco que bloqueia a questão da prosperidade, que é o quê? A gente acreditar que a abundância é uma medida que se tem, mas a abundância ela não tem a ver com quantidade, ela tem a ver com uma relação. Então, a abundância ela tem a ver com a forma como eu estou habitando a minha vida, o modo como eu estou olhando para aquilo que eu tenho. É uma perspectiva. Lembra que eu falei um pouquinho antes para vocês que uma das questões que faz o fluxo dos acontecimentos da vida interromper é eu olhar muito mais para o que falta? Eu conheço pessoas, gente, já sou terapeuta em consultório há muito tempo. E assim, já atendi gente também com muita grana, né? Não, não é o meu público, tá? Assim, só a galera com alto poder aquisitivo, não. A galera que eu atendo é classe média, assim. Mas tem uma galera classe média mais alta, uma galera bem, mas é mais classe média, assim. Mas de vez em quando vem, assim, sabe? Parece alguém com muita grana, muita grana. Mas altamente escasso internamente. Nada tá bom. Tá sempre faltando alguma coisa. Mas tem grana. Então, onde é que está a felicidade? Assim como pessoas também, que estão ali, conseguindo tocar a sua vida, não tem grande sobra, é classe média, está indo bem, as coisas estão acontecendo, mas está apertado, mas está acontecendo. Mas também só olha para a falta, não olha para o que tem, sabe? Então, a abundância é como que eu habito a minha vida, é uma perspectiva, entende? A gente pode ter menos e se sentir pleno. Eu vivi muito isso na pandemia. Eu falo que na pandemia foi. É delicado falar isso, claro que foi triste, trabalhei muito, ajudei muito,
que eu tive muito paciente, aluno que pai morreu, que marido morreu, foi brabo, mas assim, foi muito boa a pandemia para mim, muito boa. Eu vivi com pouco, que eu nem fiquei aqui, eu fui para uma casinha que eu tinha na Serra, e, cara, uma casinha simples que eu tinha lá, e fui muito plena, muito plena. E é isso, sabe? Eu percebia que, uau, como que nisso aqui eu tô preenchida, né? E às vezes eu tô lá no Rio, com a casa no Rio muito mais confortável e tal, mas não é sobre isso, né? É, então, a gente pode ter pouco e se sentir pleno, a gente pode ter muito e viver em escassez, entende? Então, assim, a abundância ela não é volume, é um estado interno de presença, tá? Então, quando a gente é, vai se trabalhando as nossas qualidades internas, quando a gente vai regulando as nossas emoções, quando a gente vai alinhando o nosso próprio lugar, aí a gente vai vibrando em abundância, entende? Por quê? Porque o dinheiro, ele é uma consequência, o dinheiro que fica, o dinheiro, tudo bem, o dinheiro que fica, o dinheiro que rende, que dinheiro também é uma energia, né? Então, ele vai responder a um campo e não a uma carência. Então, assim, é, a escassez, na verdade, ela não é a falta das coisas, ela é a falta da perspectiva, né? E aí, para a gente fechar, como é que a gente resolve isso, né? O oposto da escassez não é a abundância. O oposto da escassez é gratidão. Pegou o que eu falei, Fê? Entende? O oposto da escassez é gratidão. Por quê? Porque esse lugar da gratidão ele é transbordamento. E aí vem a abundância, porque a abundância é transbordamento. Então, é quando a gente honra o que já tem. É aquela história da gente olhar para o agora que é fértil, esse agora que está me sustentando para o próximo passo. Entende? É o agora. Então, é uma gratidão que a gente vai fazer um trabalho sistêmico agora, que não é esse lugar de misticismo, gente. É com consciência, sabe? Eu poderia falar de vários estudos, tá? Que mostram que vocês devem saber que se trabalhar com a gratidão eleva muito o nosso padrão, muda, ressignifica muito a vida. Eu estou querendo entrar hoje já com isso para vocês já não esquecerem, hoje e todo dia, sabe? Insere isso na rotina de vocês, sabe? A gratidão que a gente vai trabalhar não é forçar pensamento positivo, entende? Não é isso. Não é fingir que está tudo bem. Então, não é nenhum ritual assim para atrair coisa, não é isso. É um estado neural de apreciação, é um campo emocional de reconhecimento. É uma prática, gente, que a gente vai adquirir para mudar um comportamento, sabe? E é legal também quando você começa a perceber que você tem dificuldade de agradecer. Ok, observa isso. Mas com o tempo você vai ver que você começa a ter muita coisa para agradecer. Então, gratidão não exige que tudo esteja perfeito. Gratidão é presença. É a presença para a gente ver, é a presença para a gente receber, é a presença para a gente reconhecer, entende? É isso. E isso é que vai ressignificar um campo de abundância, porque vai reorganizar o nosso olhar, entende? Amplia a nossa percepção, vai colocando a gente em um lugar de alinhamento com o fluxo da vida. É isso que acontece, tá? Tudo bem? Então, bom, vamos lá.